A graça e a paz do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Fala a verdade, esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, né? Como Paulo fala em Filipenses 2:10, foi dado um nome a ele que é sobre todo nome, esse nome todo joelho se dobra no céu e na terra. Essa essência, esse poder desse nome. Queridos, eu sou o apóstolo Cleus, da Assembleia de Deus Apostólica aqui do estado de São Paulo. Quero trazer aqui algo que o Espírito Santo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo colocou em meu coração para nos trazer. Eu quero ler, eu quero fazer, na verdade, vai ser um pequeno estudo. Como as lives, elas aqui são pequenas, mas eu quero deixar o máximo de conteúdo para depois você meditar e refletir. O poder da palavra de Deus. Olha só o que diz em Tiago. Tiago, capítulo 2, capítulo 1, verso de número 22 e 23. Diz assim: Irmão, seja cumpridor da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Verso 24. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de que tal era. Vocês lembram também de Tiago? No mesmo livro de Tiago aqui, no capítulo 1, verso 6, 7, diz: Peça, porém, com fé e não duvidando. Porque o que é duvida é semelhante às ondas do mar. Porque é necessário, porque é levado pelo vento e é lançado de uma parte para outra. E não pensa que tal receberá algo de Deus. Ok? Então você vê, existe aqui um porém, né? Como nós vemos. Tem pessoas que já leram a Bíblia 100, não sei quantas vezes, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas elas leram, mas não foram praticantes. E muitas das vezes elas perguntam, poxa, eu vou na igreja, vou de culto, vou ensinamento, isso, aquilo, outro. Mas tem um porém, você ouve, mas você tem que colocar em prática. Né? Tem que colocar em prática. Vou dar um exemplo. Você vai no médico, o médico te receita o remédio. Você ouve, você até compra o remédio, mas por algum motivo, não sei qual, você não toma esse remédio. Porventura, pode esse remédio ter alguma eficácia, algum valor, se você olhar para ele, ou ter ele ali e não ingerir do jeito que tem que ser feito? Existe isso. A palavra do Senhor, como Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ela é poderosa. Mas se a palavra não for vivida, não for ingerida, não se alimentar dela, não vale de nada. E assim tem sido muitas pessoas, muitas. Por que nada acontece na minha vida? Por que nada acontece na minha vida? Porque, infelizmente, a pessoa fica sem fruto, porque ela não alimenta os ingredientes, os nutrientes daquela palavra, como uma comida. Ela pode ser bonita, ela pode ser cheirosa, ela pode ser gostosa, maravilhosa, pode ter um grande teor de vitamina, de nutrientes, de proteínas, cálcio e tudo, mas se você não comer, não tem efeito, querido. Não tem efeito. E assim tem sido muitas pessoas, né? Assim tem sido muitas pessoas. Não quero que seja o seu caso de maneira nenhuma, mas se for, passa a ser praticante,
coloque essa palavra dentro de você. Nós temos muitos textos aqui, né? Outro texto que eu quero aqui deixar, também no livro de Tiago, quero deixar bem claro para que depois você também venha por você mesmo examinar as Escrituras, né? Examinar as Escrituras. No livro de Tiago 2,19 diz: tu crê que há um só Deus? Faz o bem. Tu crê que há um só Deus? Então faz o bem. Lembra daquilo que eu disse? O porém, você pode ter um bom alimento, um maravilhoso alimento, mas você pode estar passando grandes dificuldades, você pode estar enfermo, doente, mesmo com remédio. Eu vi uma história há muito tempo dizendo que um grande homem rico deixou um testamento para sua empregada. E ela pegou aquilo lá, engavetou aquele testamento e ela passava grande luta e dificuldade. Um dia que foram visitar ela, disseram para ela: a senhora sabe o que significa isso? Ah, meu patrão me deu. Era o testamento de uma riqueza incomparável. Mesmo assim ela sofria. Nós temos a Bíblia, nós temos às vezes muitos alimentos com grande teor de nutrientes maravilhosos, seja cal, seja vitamina B1, 12, 13, 14, 15, um monte de vitamina, nutriente maravilhoso, sais minerais e tudo, e a gente passando fome, necessidade, uma certa dificuldade com alguns nutrientes e aquela vitamina. Assim é a palavra de Deus. O nosso adversário vai fazer de tudo para você ver, ouvir e não dar crédito. E não dar crédito. Depois a gente mostra o que o sábio Salomão fala em 4:22. Presta bem atenção. Mas antes vamos continuar aqui. Tiago 2:9. Tu crês que há um só Deus? Uma pergunta. Faz o bem. Você crê que Deus existe? Faz o bem. Porque também os demônios crê, estremece, mas não obedece. Tudo nessa vida tem um porém. Porém, esse porém é uma chave muito grande. Você crê que Deus existe, mas você toma posse verdadeiramente? Então, queridos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Senhor, então, é bom prestar atenção, porque existe muitas pessoas, né? Existe muitas pessoas que elas já leram a Bíblia, mas nunca colocaram em prática aquilo que verdadeiramente, porém, manda. Você lê a Bíblia e está lá, olha, perdoa. Estou só dando um exemplo. A Bíblia está lá, olha, a Bíblia está falando, perdoa, perdoa. Você é ouvinte, mas não praticou, você não perdoou. Está lá. Orai. Aí você ouve, mas eu não vou orar. Está dizendo, olha, cante, mas não vou cantar. Está dizendo, evangeliza, mas não vou evangelizar. Vai lá, cura o enfermo, você não vai curar. Bom, baseado nisso, nós somos muito bons de ouvir, mas o problema é que existe duas coisas, que é o sacrifício do renunciar o eu e praticar a vontade de Deus. Muitas das vezes queremos ceder aos nossos desejos, nossas paixões, mas não queremos ceder o sacrifício. Por exemplo, tem pessoas que amam laranja, mas você já viu? Tem uma preguiça de descascar laranja e acaba não adquirindo ali os nutrientes daquela laranja, porque tem preguiça, não coloca. É boa a laranja, mas só que a preguiça ou outra coisa, então elas não se sacrificam
não renuncia àquela situação da vida dela para viver, para obter aquele sucesso, aquela vitamina, aquele nutriente que ela oferece. Por exemplo, você tem um pé de pé de fruta muito linda em casa, mas você olha a altura, deixa para lá. Mas você tem uma fruta maravilhosa, gostosa, por exemplo, uma jaca que eu amo, um abacate, uma manga, ou talvez outra fruta. Você tem ali que pode saciar, matar a sua fome, destruir e ainda se encher de benefício, mas você olha, muito alto, dificuldade, deixa para lá. É isso. Isso é um ataque, uma influência do inimigo mesmo. Em nome de Jesus, cuidado. Sacrifique, renuncie e vá em frente e busque. Se a palavra do Senhor diz, amar o seu inimigo, perdoai, orai pelos seus inimigos, bendizei, é isso que o Senhor está dizendo. Por quê? Tem um porém. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós ouvimos, mas praticamos, nós vamos nos beneficiar, nós vamos viver um sobrenatural de Deus muito grande, muito maravilhoso. Preste bem atenção em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você já viu, prestou atenção no livro de Mateus 22, 29? Examine as minhas escrituras, porque nela você terá a vida eterna, porque são elas que de mim glorifica, testifica, exalta. Queridos, Jesus falando. E João 5,39 também diz, erreis e não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. E João 17,17, santifique-o na minha verdade, porque a minha palavra é a verdade. Quantas pessoas que estão sofrendo e padecendo, mas eu quero repetir aqui no livro de Tiago, 1:22, seja cumpridor da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Verso 20, porque se alguém é ouvinte e não pratica a palavra de Deus, esquece. Eu gosto de manga. Eu tenho a manga, mas eu não quero lavar e nem quero descascar, não quero ter esse trabalho. É igual a pessoa lê a palavra de Deus. Já leu 5, 6 vezes. Aí está dizendo, eu repito, perdoa. Ora pelo teu inimigo. Bendiz aos que maldiz. Você fala, não. Está doente, está falido, está destruído. E não é culpa de Deus. O ser humano, ele precisa abolir uma natureza pelo poder do sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pela graça do Senhor. A natureza de Adão. Aquele que nunca é culpado. Eu estou mal, não estou conseguindo, a culpa é do apóstolo, a culpa é do ministério, a culpa é de Deus, a culpa é do vizinho. Eu não cresço, eu não sou curado, eu não coisa, isso, aquilo outro. Presta atenção no que Jesus falou para o pai do jovem endemoniado em Marcos 23:9. Perdão, 9:23. Diz assim, se tu crer, tudo é possível que crer. Então, Jesus está dizendo, a culpa não é dele, não é dele, não é dele. A culpa é sua, se você puder crer. Se tu puder crer. Agora eu quero aqui citar algo que muito me impacta
que eu sei que você vai depois meditar. Você não vai ser somente ouvinte. Mas olha só o que o sábio Salomão fala em Provérbio 4, verso 20. Filho meu, atenta às minhas palavras. Provérbio 4, 20. Filho meu, preste atenção nas minhas palavras e inclina os teus ouvidos às razões das minhas palavras. Não deixe apartar de você as minhas palavras. Guarda no meio do teu coração, verso 22. Porque as minhas palavras são vida e saúde para o seu corpo. Meu Deus amado. Tudo isso é, mas porém, eu leio a palavra. Eu leio a palavra. A palavra de Deus é tudo isso aqui. É como essas vitaminas que hoje, entre aspas, diz vitamina de A a Z. Ô, glória! Maravilhoso. Você vai lá e tudo, de A a Z. A única vitamina completa de A a Z e ultrapassa é a palavra de Deus. Mas você pode ter na cabeceira da tua cama o melhor remédio para cura, para dor, para tudo isso. Você já viu, já foi em pronto-socorro? Já viu em pronto-socorro? O médico receita, vai lá, toma ali uma Bezetacil, dói, eita, toma ali uma Diprospan com Buscopan, mas não sei o que, aquele coquetel. Você sai dali torto, eita glória, você sai dali torto, mas depois você vai começando, ai que gostoso, sabe, igual aquela dor terrível, toma ali um tramal, sal não, meta uma morfina. Querido, a palavra do Senhor é muito mais poderosa e eficaz que qualquer. Às vezes, querido, eu pergunto, como Jesus conseguiu passar 40 dias, 40 noites naquele deserto? E aí ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus? E foi a palavra de Deus que, derrubou o inimigo? Moisés, lá naquele monte, 40 dias, depois mais 40 dias. Quem alimentou a palavra de Deus, a fé, a sua confiança? Eu só quero dizer aqui que Salomão está dizendo, olha, fique atento às minhas palavras, guarde ela, viva ela, e vai ser todo benefício para todas as áreas e dimensão da tua vida. Agora, se nós não viver a palavra de Deus, nós não temos comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o verbo era Deus, João 1, o verbo era Deus. Você está entendendo? E se fez carne e habitou no meio de nós. João 17, 17. Santifique na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. Está entendendo? Agora, eu quero citar aqui alguns textos também maravilhosos. Eu disse que eu vou, nesse pequeno estudo, vou citar muitos textos para você examinar melhor. Lá no livro do Salmo 119, 11, 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus caminhos, luz para os meus pés, é a palavra de Deus. Jesus é a luz do mundo. João 8,12. Todos quanto recebem a Jesus Cristo, recebem também o direito de ser filho para aquele que crê no teu nome. Agora 105 diz: guardei a palavra no meu coração para não pecar.
Pecado é um mal, a blindagem é a palavra, a cobertura, o escudo é a palavra. E Efésios 6,17. Tomai a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Tomai. Querido, você pode ter uma espada maravilhosa, poderosa como a Bíblia, mas se você não praticar, não fizer uso dela, todo mundo vem e te derrota, te destrói. Eu só quero que você examine por qual motivo, por que motivo muitos não estão vivendo. Eu conheço grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que pregam a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, mas na hora de viver, bolufas. Na hora de praticar, bolufas. Na hora de praticar os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:22, amor, paz, fé, gozo, é difícil. Então, eu gostaria que você prestasse bem atenção em algo que Deus falou para o profeta Jeremias. Todo mundo conhece essa mensagem, mas eu tenho o prazer de citá-la. Presta bem atenção. Eu vou ler aqui, Jeremias capítulo 1, verso de número 12 a seguir. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Jeremias 1:12. Viste bem, Jeremias. Ele perguntou anterior, o que você viu? Viu uma vara de amendoeira. Pois viste bem, Jeremias, eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Se você crer que eu estou te curando, se você crer que eu estou te levantando, que eu estou te restaurando, eu vou velar por a minha palavra. Senhor, Jeremias diz, Senhor, eu sou filho de sacerdote. Como é que eu posso ser um profeta das nações? Jeremias, se você crer na minha palavra, como Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente já levou nossas dores, nossa enfermidade, nosso pecado. Se você crer que a palavra do Senhor está sendo liberada da tua vida, você está tomando posse da tua cura, numa porta de emprego. Você está tomando posse dessa virada sentimental, espiritual, financeira. É Deus que está mandando dizer, se você crer na minha palavra e tomar posse, receba o teu milagre. Agora, se você é ouvinte, como Isaías 53, 4 e 5, o Senhor já levou meus pecados, as minhas dores, minha enfermidade, mas eu não creio. Você ouviu, mas não colocou dentro de você a mesma palavra que você ouve. Se você colocar dentro, você vai ver o tamanho do poder. Eu quero que você tome posse do milagre. Deus está me dizendo, tem famílias que vão ser renovadas, restituídas, sentimento, casamento, financeiro vai ser restituído, porque você está ouvindo essa palavra. Deus vai tirar o jugo da opressão, da doença, da macumba, da feitiçaria da tua vida. Deus está me revelando que se tu crer, tu verás a minha glória. No livro de Marcos, ele disse, 9:23, João 11:40, e disse o Senhor para Marcos, não tem dito eu que se crer, tu verás a minha glória. Deus está me mostrando que o seu ato de crer, de confiar e acreditar, porque Marcos 11:24 diz, tudo que pedir orando, mas crendo, você receberá. Deus disse, se você colocar a palavra que eu envio para você agora
pode declarar: eu vou restaurar e restituir financeiro, espiritual, profissional. E ver a palavra do Senhor a Ezequiel dentro daquele vale. O que aconteceu? Em nome de Jesus Cristo, eu sinto a presença de Deus e Deus dizendo: se prepara para o renovo, para a restauração do poder da minha palavra, que você vai tomar posse. A minha palavra está chegando na terra subdecamandarai, está chegando até esse vale, está chegando até esse deserto. Em nome de Jesus Cristo, eu quero findar aqui, porque não vai ter tempo, mas Jeremias 23, 29 diz: a minha palavra é como fogo, a minha palavra é como martelo, que esmiuça a penha. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a honra e a glória do Senhor. Então, para terminar, olha o que Deus fala no livro de Ezequiel. Nós falamos Ezequiel 37:1 e vem a palavra do Senhor a Jeremias, a Ezequiel no Vale do Osso Seco. E nós sabemos. Agora, Ezequiel, capítulo 12, verso 25, para fechar. Porque eu, o Senhor, falei, e a palavra que eu falar, ela vai se cumprir. Em nome de Jesus, a palavra que Deus está mandando liberar, e você vai crer e confiar e colocar. Deus está dizendo: não importa qual foi o diagnóstico do médico, não importa qual foi o decreto do homem, crer no Senhor teu Deus. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. Eu vejo a mão de Deus. Eu vejo o ato do poder de Deus, o remédio de Deus, a palavra de Deus. Eu vejo o Senhor Jesus Cristo falando: acalma o teu coração, porque eu estou mudando essa situação, essa história. Em nome de Jesus Cristo. Desculpa, ficou muito longo, mas foi necessário. Deixa eu dizer, curta esse vídeo, compartilha ele, comente e envia para mais pessoas. Amém e amém.